Boa noite! Estamos aqui hoje para mais um Conversa com vocês. Esse é o quinto que eu faço e no tema de hoje vamos estar falando de sucos. Na verdade, é um tema bem interessante, né? Já que aqui no Brasil a gente produz muitas frutas, porém a gente não consome muito dessa forma, né? Através de sucos. Assim como eu mencionei, né, questão do suco, quando a gente vai no supermercado, hoje tem uma infinidade de opções, mas nem todas elas são sucos, tá? Eu vou explicar um pouquinho para vocês a diferença, porque algumas pessoas acham que são enganadas, né, quando vai comprar, umas falam vai comprar suco em pó, outras falam que vão comprar o suco de caixinha, outras solicitam para comprar o suco de uva na garrafa de vidro, né? Então, basicamente, o termo utilizado acabou ficando aí suco, mas nem tudo é essa bebida à base de frutas, né? De um modo geral, mas nem tudo a gente pode falar que é suco. Então, é um pouco disso que eu vou trazer para conscientizar um pouco, né? E quando vocês forem ao supermercado, vocês fazerem uma escolha mais consciente. Além disso, vou estar falando aí um pouquinho a respeito do valor nutricional, né, de cada um desses diferentes tipos que vocês podem encontrar no supermercado ou em outros lugares. E também os sabores que a gente mais comercializa aqui no Brasil, qual é o consumo que a gente tem hoje aqui no Brasil, né, de bebidas não alcoólicas. Então, resumidamente, é esse o tema da nossa live de hoje. Então, como eu disse, né, a gente produz muita fruta aqui no Brasil, porém o consumo ainda é baixo, né? Então, por diversos motivos, esse consumo não é elevado em relação a outros países, então hoje a gente tem uma média aí de 6 a 8 litros por pessoa por ano, né, desse tipo de bebida, enquanto outros países da Europa chegam a 50, 60 litros ao ano por habitante, né? Então acaba sendo muito inferior em relação a esses outros países e até mesmo países considerados mais saudáveis, né, com uma qualidade de vida maior. Então vamos entender um pouco o que acontece de fato. Quem hoje regulamenta, né, essa parte de bebidas e até mesmo dos alimentos de um modo geral aqui no Brasil é a Anvisa, né, então a Vigilância Sanitária e o MAPA. O MAPA, ele é na verdade, é a sigla, né, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento que a gente tem aqui. Então, alguns alimentos é necessário passar também por essa certificação e por esse registro, né? Mas, de uma forma geral, quem controla rótulos, os alimentos, né, a qualidade alimentar, a segurança alimentar é a Anvisa. Então, essa parte de bebidas não alcoólicas, né, a gente tem aí, especificamente essa parte do suco, é um decreto de 2009, né, que ele na verdade, ele regulamenta uma lei de 1994. Então, nesse decreto, assim como nessa lei, a gente consegue encontrar várias definições, inclusive essas que eu vou trazer aqui para vocês, né, de uma forma mais clara, um pouco mais fácil, né, para vocês não terem que ficar lendo leis e tudo mais. Então, o consumo, ele vem ganhando um pouco de força, né, de bebidas com frutas, porém, né, como eu mencionei, ele ainda continua baixo. Então, ele saiu lá da casa de 4, 5 litros, né, agora a gente está aí em 2018, a gente fechou com 8,2 aproximadamente litros por ano e por habitante. Então, é uma quantidade ainda muito baixa, né? Mas ela vem ganhando força. E por que ela vem ganhando força? Por conta de conscientização do consumidor, então hoje ele consegue muito mais acesso à informação, por conta do sabor, né? Então, muitas pessoas preferem
esse sabor mais leve, que tem as frutas, então acabam procurando esse tipo de produto. Por conveniência, então é muito mais prático você comprar um suco pronto do que você todo dia ter que fazer o seu próprio suco, apesar de eu particularmente achar simples, né? Mas ainda tem pessoas que às vezes por conta de conveniência vai optar por esse tipo de produto. Além disso, tem algumas tecnologias, né, na área de alimentação que acabam inovando em alguns alimentos e o suco não deixa, né, de fazer parte disso. Então, hoje a gente consegue, com tecnologias, manter as características de um suco feito em casa, por exemplo, e pelo próprio prazer, né? Então, aqui a gente tem um país extremamente quente, então acaba sendo prazeroso a gente tomar um suco gelado, né? Então, algumas pessoas vão optar por isso. Além do mais, pessoas que buscam por uma qualidade de vida melhor vão acabar optando pelo suco de fruta, né? Então, é bem versátil e hoje no mercado a gente tem muita opção. E o que é engraçado, né, é que quando a gente pergunta para um consumidor, né, se ele sabe de alguma diferença, porque o suco de caixinha às vezes não é igual ao da garrafa, que não é igual do saquinho, né, como o suco em pó, né, eles não sabem, eles não conseguem identificar eles não conseguem identificar a diferença, né, entre eles. Então tem muito, oi mãe. Então tem muito disso, né, de generalizar e denominar que tudo é suco, mas na verdade não é. Então não tem essa consciência por parte do consumidor. E isso acaba gerando alguns problemas, né? Ou enfatizando alguns problemas aí de saúde, dependendo da situação da pessoa, né? Se ela apresenta já algum tipo de doença, se ela tem já algum tipo de comorbidade, isso pode atrapalhar, né? Sendo que se ela não consegue identificar essa diferença entre os diferentes tipos que nós temos. Então, basicamente, o que é o suco, né? Então, o suco, ele é um produto não fermentado, não alcoólico, e ele também, ele não é concentrado, tá? E ele também não é diluído em água. Então, o que é o suco? Nada mais é do que a fruta prensada ali e a gente vai ter o suco, né? Então, ele é, vamos dizer assim, 100% fruta, tá? Então, isso a gente pode denominar de suco, tá bom? Então, o que é permitido dentro do suco? Em alguns casos é permitido adoçar, né, sendo o limite máximo aí de 10% de adoçante, seja açúcar ou algum outro tipo. E é proibido, no caso do suco, a adição de aromatizantes e também de corantes, tá? Então, tem esse lado bom aí do suco, né? O primeiro, por ele ser 100% fruta, e o segundo, por ele ser mais próximo ao natural. Então, ele não tem essa adição de de corantes e também de aromatizantes, tá bom? E dentro ainda do suco, né, a gente tem uma classificação. Na verdade, são 3 classificações, né? Hoje uma delas está bem alta, que é o suco integral. Né? Então, qual que é a particularidade desse suco? Então, o suco integral, ele é 100% fruta, né? Porque ele é um suco, a gente denomina ele suco. E ele não vai nem adição de açúcar, nem adição de corantes, desculpa, e nem adição de aromatizante, né? Então, eu tenho 100% da minha fruta ali. Então, essa é a vantagem e isso também torna ele um pouco mais caro, né? Por quê? Porque para eu fazer 1 litro de suco de uva, um suco de laranja, um suco de maçã, por exemplo, eu vou precisar de mais frutas, né? Para eu conseguir encher uma garrafa de 1 litro, né? Por exemplo. Então, isso deixa o meu produto mais caro, porque vai mais fruta ali. Então, vai depender do custo da minha matéria-prima, né? E se eu uso em mais quantidade, o meu preço também vai ser mais elevado.
E ainda dentro da categoria do suco, a gente tem o suco concentrado, né? Uma das marcas que ficou bem famosa, né? Acredito que ainda é uma das mais famosas, é a Maguari, né? Então, é o suco concentrado. O que é esse suco? Nada mais é do que o meu suco integral concentrado, como o próprio nome diz, né? Então, é retirada a água desse suco para ele ficar mais concentrado. E isso favorece, por exemplo, no transporte, né? Porque eu vou conseguir ter menos, uma quantidade menor de embalagens. Então, isso tem diversos benefícios, né? Quando a gente fala da indústria, por exemplo. Então, ele é o meu suco integral, mas ele é concentrado, ou seja, ele é retirado água desse meu dessa minha polpa, né? Pode ser tanto polpa não, pode ser o extrato, desculpa, e pode ser o suco integral. E qual é, né, a vantagem, como eu disse? Ao chegar em casa, a gente adiciona água, né? E quando eu adiciono água, seja em casa, seja uma indústria, seja uma padaria, né, que está fazendo esse processo, ele deixa de ter o nome de suco integral. Ele passa a chamar de suco reconstituído. Então é por isso que em algumas embalagens, né, alguns rótulos, é possível ver essa denominação lá na lista de ingredientes, de suco reconstituído. Então nada mais é do que esse meu suco concentrado que eu adicionei água, né? E isso, ele traz ainda a quantidade de sólidos solúveis, né, a mesma, ele tem que ser a mesma, né, do meu produto de origem, e ele leva essa denominação, porque a água que está ali não é a água que já estava presente na minha fruta, né? Como eu retirei e agora eu estou acrescentando, ele vai levar essa outra denominação de suco reconstituído. Um outro, agora não falando mais de sucos, né? Mas ainda as pessoas mencionam a questão de suco para tudo, o famoso suco de caixinha, né, que na verdade é um néctar. Então, o que difere, né, porque ele é um néctar e não mais o suco, porque o suco ele é 100% fruta, o néctar não, né? Então muitas pessoas compram e falam, poxa, né, mas não tem 100% de fruta, porque na embalagem vem descrito, né? Algumas empresas até utilizam disso para o próprio marketing dela, né? Então vem várias embalagens, várias empresas colocam até ali na frente, né, da embalagem a quantidade em porcentagem que tem de suco ali. Então no caso do néctar, ele varia de 20 a 30% do suco, né, integral ali dentro. Então nesse caso eu tenho uma quantidade menor de suco presente. E aí ele vai ser adicionado de água. No caso do néctar, eu também posso adicionar açúcar. E também é permitido eles não seguirem a característica original do meu produto, né? Então, com isso, eles podem brincar um pouco ali dentro e adicionando, por exemplo, outras frutas. E aí a gente tem um néctar misto, né? No caso, eles vão colocar normalmente a maçã, né, em primeiro lugar, mas muitos sucos de caixinha, né, generalizando, a gente vai observar que não é um suco de maçã, não é um néctar de maçã, né? Porque a maçã é adicionada ali para ganhar corpo, né, por ela ser uma fruta mais barata e também para adoçar. Então, no caso, ela tem esse poder, né? Então, ao invés de colocar açúcar, por mais que seja permitido no caso do néctar, eles vão utilizar da maçã, né, que tem um poder de adoçar também, nesse caso, o meu néctar. Então, tem essa mistura, mas vem descrito na embalagem que é um néctar misto, né? Então, tem que ficar atento também na hora de comprar e achar que está comprando um suco de laranja e na hora que for ver lá, tem mais um tipo de fruta, mas isso é descrito na minha rotulagem. Então, temos essa questão, né, de não ser obrigatório a utilização aí de manter as características 100% do meu produto de origem, mas eu
então eu consigo, né, fazer pequenas modificações, mas eu também tenho uma quantidade menor de fruta em si. Então, por isso que é recomendado o suco integral em relação a um néctar, por exemplo, né? Porque eles vão querer compensar a fruta que não estava ali presente com açúcares, aromatizantes. Então, tenho que ficar bem atento em relação a isso, tá? O terceiro caso que nós temos é o refresco, né? Então, o refresco, assim como o néctar tem uma porcentagem menor que o suco integral, o meu refresco tem uma porcentagem menor ainda se comparado com o néctar, né? Então, da mesma forma, ele também não é uma bebida fermentável, ele é obtido pela diluição do meu suco, né? Então, ele é bem diluído, já que a porcentagem permitida, né? A porcentagem mínima permitida ali de suco é de 10 a 20%. Né? Então, a gente sai de uma porcentagem de 20 a 30 e a gente cai para uma de 10 a 20. Então, ela é bem inferior quando a gente fala aí da polpa de fruta em si, né? Da fruta em si, aliás. Então, com isso, a gente ganha aí mais flexibilidade para inserir açúcares, aromatizantes, corantes, né? Para dar a cor característica. Porque imagine, colocar 10%, né? Se eu pegar 1 litro e colocar um copinho de 100 ml de suco de uva, por exemplo, a cor, né, na hora que eu completar com água, a minha cor já não vai ser de um suco característico de uva, né? Então, com isso, eu vou precisar colocar um corante ali para intensificar essa cor. Então, por isso que o refresco, no caso, ele vai ganhando mais aditivos, né? Açúcar entra também. Então, né, ele é permitido, além de utilizar a adição de açúcares, eu também posso adicionar corantes e também posso adicionar aromatizantes, tá? Coisa que o néctar permitia só adição de açúcar, né? Aqui eu tenho também adição de corantes e aromatizantes. Então, esse é o maior problema, né? No caso do suco de limão, como ele tem um amargor, né, ele é mais forte, o sabor dele é mais intenso, nesse caso, eles permitem aí uma porcentagem mínima de 5%. Então, tem algumas frutas, né, a manga, por exemplo, que ela é bem densa, a goiaba, né, eles permitem ainda uma porcentagem um pouco menor em vista da característica da fruta, mas a maior parte vai funcionar aí de 10 a 20%. E os refrigerantes, né, eles entram também nessa questão da legislação aqui. E qual é a diferença, né, do refrigerante? Ele permite de 2 a 10% de suco de fruta. A adição de açúcar é permitida, adição de corante, adição de aromatizante, né? Então, qual é o maior problema aqui? Se eu tenho uma menor porcentagem de fruta, né? Normalmente a fruta ela já traz um sabor adocicado, então eu vou precisar compensar isso de alguma forma e é onde a gente adiciona aí açúcares e isso vai acumulando, né, açúcares sem a gente perceber, vamos dizer assim, né? Então ele vai ficar meio omitida ali essa real quantidade de açúcar que a gente está ingerindo. Então, quando eu tomo um suco integral, eu estou ingerindo X de açúcar, né? Quando eu tomo um copo de refrigerante, né, eu vou estar consumindo aí muitas vezes mais açúcar, justamente por conta dessa adição, para eu chegar num gosto palatável para o meu consumidor, né? Então, basicamente, resumindo aí nessa questão dos sucos, então primeiro a gente tem o suco integral, né, que ele é 100% fruta, então não tem adição de açúcar, isso é uma coisa de legislação, então nenhum suco integral vai conter açúcar. Então toda a fruta, todo o suco que a gente tem ali, ele é proveniente 100% de fruta, né? Então isso é muito bom. Não tem adição de aromatizantes e nem de conservantes.
Em segundo lugar, né, a gente vem com os néctares. Então, eles apresentam uma quantidade inferior de suco, né, da polpa da fruta. Então, a gente tem aí de 20 a 30%, também não é uma quantidade muito agradável, na verdade é o mínimo isso, né, se a indústria quiser colocar mais, ela coloca, se eu não me engano eu já vi marcas aí com 45% de suco, então isso eles vão ganhando, é um marketing, né, e vão se diferenciando aí da concorrência. No caso do néctar, tem adição de água e tem adição de açúcar, tá? Então é permitido isso, mas eu não tenho adição de aromatizantes e nem de corantes. Então, essa é a diferença de um suco para o néctar. E aí, em terceiro, né, com uma porcentagem ainda menor, a gente vem com um refresco de 10 a 20%. Nele é permitido a adição de água, adição de açúcar, adição de corantes e também de aromatizantes, né? Então, eu perco aí da minha fruta, né? Porque eu tenho uma quantidade menor de fruta, e aí a gente ganha em outras coisas, né? Para compensar essa perda da fruta. E o refrigerante ainda uma quantidade menor, né? Então a gente tem de 2 a 10% aí de fruta e é permitido também, assim como o refresco, a adição de corantes, a adição de aromatizantes e a adição de açúcar e também de água, né? Então, nessa classificação, a gente tem o integral como melhor, em seguida o néctar, o refresco e o refrigerante, né? Pensando aí em quantidade de fruta presente, tá? Então, vale muito a pena repensar. O que tem gente, né, que faz é pegar o suco 100% fruta e também, às vezes, ainda assim, diluir um pouco em casa. Então, isso também acontece, né? Mas pensando em questão de nutrientes, de saudabilidade, o suco integral acaba sendo a melhor opção, tá? Então, basicamente, a gente tem esses 4 tipos, né, em grandes classificações aí, e vocês podem estar observando mais atentamente nos ingredientes, né, o que está de fato presente ali. Em relação ao valor nutricional, né, como eu mencionei, conforme a gente vai perdendo a polpa, né, quanto menor a quantidade de suco ali presente, menor vai ser o meu valor nutricional, né? Então, nesse caso, o suco integral é o que apresenta melhor valor nutricional e o refrigerante é o que apresenta menor valor nutricional, né? Então, depende muito da quantidade de suco de fruta realmente presente ali. Um outro fator, né, que influencia no valor nutricional e também na qualidade do meu produto é a questão da matéria-prima, né? Então, a minha matéria-prima, ela também precisa ser de qualidade, né? Ela também precisa estar numa maturação boa, igual quando a gente vai fazer suco em casa, né? Se a nossa matéria-prima não tá muito legal, a gente percebe que o suco também não fica muito legal, né? Então, às vezes tem o limão que tá mais aguado, outro que tá mais azedo, um que tá com mais caldo, outro com menos caldo. Então, tudo isso vai influenciar na qualidade final do meu produto, com certeza, né? Então, em casa a gente já tem essa percepção. Na indústria é a mesma coisa, só que numa escala muito maior, né? Então, a matéria-prima que eu estou utilizando ali, ela vai influenciar diretamente na qualidade do meu produto final. Além disso, em produtos, por exemplo, que são concentrados, por mais que eles são provenientes do suco integral, né, ele vai perder ali água, mas nesse processo de perder água, ele já vai perder alguns nutrientes também, tá? Não é uma perda extremamente elevada, mas vai ter uma pequena perda aí em relação a nutrientes nesse processo de concentrar o meu suco. E também sucos que passam por altas temperaturas, né? Então, é um processo que vai degradar vitaminas, vai degradar minerais, né? Que eles são super suscetíveis
a calor. Então a gente perde também nesse processo nutrientes, vitaminas e também minerais. Tá? Então temos que ficar atentos, né? Se o meu suco, por exemplo, ele passou por um processo UHT, né? Que é um processo térmico em alta temperatura. É um período baixo de tempo, mas é alta temperatura suficiente para degradar, não 100%, mas degrada uma parte aí. Em alguns casos, né, como a vitamina C, por exemplo, né, que tem sucos de laranja, né, de frutas cítricas, limão, abacaxi, acerola, né, que vão fazer esse apelo, também temos que ficar atentos, né, porque a fruta a gente sabe que é rica em vitamina C, mas o meu suco, né, será que ele vai ter as mesmas quantidades? E é por conta disso que algumas indústrias, né, durante o processo perdem e aí elas adicionam a vitamina C perdida, né, para compensar, porque o processo térmico aí, ele vai acabar degradando vitaminas e minerais principalmente, tá bom? Temos alguns antioxidantes presentes também, né? Antioxidante é ótimo para nossa saúde, de uma forma geral, combate radicais livres, né? Então, no suco integral, por exemplo, a gente tem esse composto aí muito presente. E ele também é bem suscetível a calor, a temperatura, ao oxigênio, né? Então, quando a gente vai fazer um suco de laranja, por exemplo, ele fica, só de entrar em contato com o ar, ele já começa a ter uma queda aí de vitamina C, por exemplo, tá? Ou de carotenoides ou qualquer outro composto que seja benéfico para a nossa saúde, né? Esses compostos bioativos que a gente chama. Então, vitaminas, minerais são super suscetíveis e tem esses compostos bioativos, como eu citei o caso do carotenoide, que ele também é suscetível a oxigênio, a temperaturas altas, né, calor, então ele acaba degradando dependendo do meu processo. No caso, né, porque é aconselhável o consumo de suco, por exemplo? Porque é nas frutas, né, assim como em outros vegetais, em legumes, que a gente consegue absorver uma boa parte, se não toda ela, né, de vitaminas e minerais, que são componentes que em pequenas quantidades já fazem uma diferença enorme dentro do nosso organismo, né? Então, por isso que é de extrema importância consumir esse tipo de alimento. E também, né, quando a gente faz o suco em casa, é bem interessante a gente manter, não coar o suco. Claro, né, tem suco que não tem como, mas o ideal é a gente não coar, porque quando ele coa, a gente perde um pouco de fibra também, né, porque a maior parte da fibra, ela tá presente ali na casca. Então, quando a gente coa, que nada mais é do que a casca, né, que fica ali, a gente acaba perdendo essa fibra. Né? Então, uma vez ou outra a gente peneirar, dependendo do suco, né? Não tem problema. Mas a gente tomar todo dia suco, todo dia peneirado, a gente está basicamente inserindo ali, a gente perde essas fibras, tá? Então, se o seu intuito é comer mais frutas para agregar fibra, né? Porque tem pessoas que precisam disso, então tem que ficar atento, porque quando a gente faz o suco e coa, a gente perde fibras, tá bom? E também a gente tem, né, perda de sais minerais, mas em relação de frutas, né, quando a gente fala desse aquecimento que eu mencionei, até mesmo contato, né, com o oxigênio para algumas substâncias, a gente acaba tendo uma qualidade inferior nesse caso, tá? Hoje, no Brasil, a gente tem alguns sabores, né, que são mais consumidos. Então, no caso, os três principais, né, que o brasileiro mais consome hoje é a uva, suco de pêssego e também o suco de laranja, né? Então, são os três aí mais consumidos. E esses dados são segundo a ABIR, tá? Para quem tiver curiosidade, é a Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e Bebidas Não Alcoólicas. Então, qualquer dúvida, qualquer tipo de informação, vocês conseguem através desse site,
assim como das legislações, né, decreto que eu mencionei para vocês, tem lá tudo muito detalhado e explicadinho para vocês, né? E tem algumas escolas que é interessante, que são proibidos o consumo de refrigerantes, por exemplo. Isso também faz com que aumente o consumo de suco de frutas, né? Isso é bem interessante. Então, tem 3 estados aqui no Brasil, que é Santa Catarina, Rio e o Paraná, que eles proibiram o consumo de refrigerantes nas escolas, né? Então, isso foi uma decisão bem interessante, ainda mais na escola, né? Que às vezes tem escola que permite levar, tem escola que não, e aí fica, né? Às vezes o coleguinha vê o do amigo e quer, e às vezes a mãe já não permite, enfim, né? Então, generalizando assim, para a saúde das crianças, é uma coisa bem válida, bem interessante de se fazer, em vista, né, do que o refrigerante apresenta alta quantidade de açúcares e aditivos para compensar a quantidade mínima de fruta que tem ali dentro, tá bom? E quando, né, no início eu mencionei o consumo por habitante e por litro, né, o quanto, por ano, desculpa, então, quanto cada pessoa consome por ano de algumas bebidas, então, água, a gente tem uma média aí de 55 litros por ano, falando do Brasil, tá? Bebidas à base de soja, né, em torno de 0,5 litros, né, então meio litro aí. Néctar e os sucos prontos, né, a gente tem aí em torno de 8,2, também é um consumo baixo, como eu disse no início, em relação a países da Europa, por exemplo. O refresco em pó, que na verdade é o que a gente chama de suco em pó, né? Na verdade ele é um refresco pela quantidade de suco que tem ali dentro, de fruta que tem ali dentro, né? Hoje a gente tem um consumo de 21,3 litros, né, por ano, então também é um consumo bem alto. O refrigerante chega a quase 60 litros, né? Então ele é quase o valor aí de água, né? Então poderia reverter essa situação jogando para o suco ou aumentando até mesmo a quantidade de água. O suco concentrado ele vem decaindo, né? Por conta até mesmo do suco integral que a gente tem hoje, né? Que vem aumentando o consumo desse tipo de bebida. E o suco concentrado, ele teve uma queda, né? Então, hoje a gente tem em torno de 2,5 litros ao ano, mas ele vem sofrendo uma queda de consumo. E pensando, né, que o total, que basicamente o brasileiro consome ao ano de bebidas não alcoólicas é 150 litros, né? Quando a gente pega um consumo de refrigerante aí de 60, é praticamente um pouco mais de um terço. Oi, Henrique, é um pouco mais de um terço aí da quantidade total que o brasileiro ingere de bebidas não alcoólicas está no refrigerante, né? Então é por isso que vem se alertando para o consumo desse tipo de bebida, por ela conter altos teores de açúcar, né? E ser um açúcar, vamos dizer assim, invisível para os nossos olhos, já que a gente imaginar, tô bebendo um copo de suco, dá na mesma que eu beber um copo de refrigerante, mas a quantidade de açúcar presente ali é diferente, né? A gente tem a mesma dosagem em ml, mas na hora que a gente separa os componentes, a gente vai ver que a quantidade de açúcar é muito maior, né? Então, por isso que vem várias pessoas, né, comentando em relação ao consumo de refrigerante, tá? Justamente por conta dessa baixa quantidade de suco propriamente dita que tem ali dentro e o maior consumo de açúcares, né, proporcionado por esse tipo de bebida. Então, de uma forma bem geral, o suco integral é a melhor opção, né? Então, com 100% de fruta ali dentro. Na rotulagem, vocês vão ver que não tem adição de água. Se tiver, não é suco integral, né? Porque o suco integral não tem adição de água, não tem adição de açúcar, não tem adição de
corantes e nem adição de aromatizantes, né? Em seguida vem o néctar, né? Então o néctar ele apresenta aí no mínimo de 20 a 30% de fruta. Ele permite a adição de água e ele também permite a adição de açúcar, tá? O refresco, né, vem logo em seguida de 10 a 20% de fruta, permite a adição de água, permite a adição de açúcar, permite a adição de corante e também de aromatizante. E, por último, o refrigerante, né, que vem aí de 2 a 10% de fruta e também permite adição de açúcar, permite adição de corantes e também de aromatizantes, tá? Então, fiquem atentos à rotulagem, principalmente aos ingredientes que estão presentes ali. O primeiro ingrediente é sempre o que tem em maior quantidade, então se o primeiro ingrediente for açúcar, a maior quantidade, quantidade do ingrediente ali presente é o açúcar, né? Então fiquem atentos aos rótulos e aos ingredientes, né? Espero que tenha ficado bem claro para vocês a diferença de cada um. Optem sempre para o suco integral, né? Já que não tem adição de açúcar, é 100% da fruta. É o único, na verdade, que é 100% da fruta. Espero que tenham aproveitado e a gente se vê na próxima semana com um tema novo. Até a próxima e uma boa noite, pessoal!